Bom dia, hoje eu estou em Brasília e vim aqui para fazer um curso e estou aqui com a mentora desse curso que chama a Alessandra, essa pessoa iluminada. Tudo bom, Alessandra? Tudo jóia. Bom dia para vocês. Eu sou Alessandra Caetano, sou psicopedagoga. Trabalho hoje com negócios digitais, com marketing digital. Sou fundadora do Negócios Digitais na Prática. E hoje eu estou aqui dando uma contribuição para vocês, junto com a Estela. Bom dia a todos. Hoje o nosso assunto aqui com a Alessandra é sobre criança hiperativa. Se você tem seu filho, ou se você tem um sobrinho, ou se você tem alguém na família, ou conhece alguém que tem uma criança hiperativa, um filho hiperativo, hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso com uma pessoa que é super expert nessa área, Alessandra. Bom, pois é, há muitos anos, quando eu comecei a atuar como psicopedagoga, não tinha nem essa lógica, de trabalhar a hiperatividade com medicação que hoje a gente vê muito por aí. O trabalho nosso era todo feito em cima de prática de esportes e atividade intelectual. Era estimular a criança a gastar essa energia toda, a utilizar esse potencial dela com outras ações que envolvesse ela. E isso daí é algo fantástico. Dentro de casa mesmo, meu filho sempre foi uma pessoa assim, extremamente ativa, extremamente atenta a tudo, ligada a 220 volts. E o que a gente trabalhava com ele? Esportes, quase todos os dias da semana. Então, com essa prática, intensificando essa prática, ele tinha aquele gasto da energia externa, aquela coisa que consome a gente por dentro. E de outro lado, depois que ele voltava, ele já estava centrado e ele conseguia estudar, conseguia fazer as outras atividades durante o dia. E da mesma forma eu fazia com os meus alunos, com as pessoas que eu acompanhava, tanto dentro da área clínica quanto na educação psicopedagógica. Como que funciona isso? A cabeça da gente, ela na realidade, ela controla muito do que a gente tem dentro do corpo. E se você consegue fazer com que a pessoa encontre o ponto de equilíbrio dela, que a criança encontre o ponto de equilíbrio, ela faz tudo. O que ela precisa é conseguir descobrir onde que ela vai colocar aquela energia dela, aquela intensidade de ação. Porque essas explosões, elas são únicas. Só estão mal direcionadas. É verdade. E a medicação, que depois foi tomando muito conta aí do processo como um todo, ela acaba embotando isso tudo. Então, em vez dela fazer com que essa criança consiga desenvolver esse potencial, ela simplesmente corta o potencial. Então, ela nem consegue entender como é que essa energia funciona, porque não dá para tomar medicação para sempre. Na hora, isso vai afetar em alguns outros aspectos. Então, ela nem consegue desenvolver esse potencial, descobrir como aproveitar isso nela, porque é uma coisa dela, nem consegue desenvolver a parte intelectual assim, porque essa energia, com o passar do tempo, ela vai sendo direcionada para outras ações. Você vai crescendo, vai amadurecendo, tem uma série de outras coisas onde você vai ter que depositar isso. E a pessoa, isso é natural dela. Aí eu vou te contar um caso. É isso mesmo, conta aí. Há pouco tempo atrás, eu sempre fui muito envolvida com o trabalho, um monte de coisa. E aí teve uma época que, quando a gente trabalha muito, a gente acaba ficando mais cansada. E a gente conhece o limite da gente. Mas aí, assim, vem a idade, tudo. Mas, eu vou fazer uma série de exames. Eu fui atrás do neurologista e fiz um monte de exame. Aí, depois de passar por uma bateria de exames, ele virou assim para mim e falou assim: olha, você não tem nada. A única coisa que eu estou identificando aqui é que você é um pouquinho hiperativa. Aí eu falei assim: poxa, se fosse para descobrir isso tudo, isso eu já sabia.
Mas, e aí que está o grande negócio. Né? Conviver com isso não é o problema. A grande questão é você encontrar o equilíbrio entre, vamos supor, trabalho, estudo, família, lazer. Porque se você não encontra esse equilíbrio, são os picos que dão problema. São assim, os pontos, né, que você deixa a coisa estourar, é que dá o problema. E é a mesma coisa com a criança, só que ela não sabe falar. E às vezes os adultos não sabem identificar isso, não é mesmo? Com certeza, entendeu? E assim, muitas vezes acham que... como se fosse pirraça, ou como se fosse... assim, a criança ela não faz aquilo de propósito, é dela. É verdade, faz parte, né? É dela, entendeu? Tá dentro dela, não tem como ela controlar, mas ela também não entende como que aquilo acontece. Se você não tem esse olhar diferenciado e... poxa, mãe consegue ver isso. Ela só precisa ter um pouco mais de orientação para identificar que aquilo ali é natural. Da criança. Então, e Alessandra, tu não sugere que as mães deem medicação para os filhos? Olha, eu não sugiro de forma alguma. Por quê? Primeiro porque é algo que pode ser trabalhado. Tá? Não tem necessidade. Não tem necessidade nenhuma. Pode ser trabalhado. Tem que ter um equilíbrio entre atividade física, né, a questão do esporte, e diversidade de atividades. Não é você achar, por exemplo, que você vai inscrever ele numa natação 3 vezes na semana, que isso vai resolver. Tem que ter uma combinação de prazer, de ação, ele tem que se envolver com aquilo. Né? Então, assim, uma combinação de atividades e diversificado. Né? Como eu te falei, por exemplo, meu filho ele fazia, por exemplo, 3 tipos de esportes diferentes. E ele escolheu. Né? Nós fomos, ele treinou, ele testou, ele escolheu para poder fazer o que ele queria. E eu levava ele para outros lugares. Eu fazia passeios em livrarias, tipo assim, cinema, teatro, tudo. Eu testava várias coisas para poder ver o que a cabeça dele absorve. E toda mãe, né, todo pai, deve ter essa preocupação em explorar, em oferecer outras possibilidades. Porque na hora que a criança ela começa a descobrir as coisas que atraem ela, as coisas que fazem com que ela consiga entender melhor o que está acontecendo dentro dela, ela naturalmente, essa energia vai se acalmando. Não precisa, a medicação é como se forçasse essa baixa de energia. E forçando essa baixa de energia, isso incomoda. Imagina você tomar remédio como se fosse para dormir, um calmante, o tempo inteiro. A sua cabeça ela começa a funcionar num outro ritmo que não é natural, não é seu. E aquilo causa uma estranheza. E depois que você se adapta a isso, você não consegue encontrar o seu ritmo. É como se você estivesse fora de você. Esse é o grande problema. Ou seja, tomar remédio acaba dando mais dano do que não tomar, praticamente. Olha, eu venho de uma época onde que não era comum indicar a medicação. Eu acho que esse boom veio muito depois de meados dos anos 90. Veio muito depois dos meados dos anos 90, esse boom de, tipo assim, que a medicação resolveria um problema. Mas por que veio isso? Porque foi um período onde os pais começaram a trabalhar mais, as mães começaram a ficar fora de casa, os filhos começaram ou a ficar horário integral na escola, ou ter que ficar com outra pessoa. E eram pessoas que não estavam naturalmente preocupadas com essas crianças. Né? Não é de assim, como mãe, eu tenho um olhar diferenciado do que de repente o professor que está ali, ou uma babá, ou uma secretária que está só acompanhando. E aí a medicação passou a ser como se fosse a solução. Quando eu comecei a trabalhar, bem lá no início dos anos 90, a gente tinha que buscar o porquê, tentar descobrir de onde que vinha aquilo. Talvez tenha facilitado muito, porque eu trabalhei durante muitos anos com crianças e adolescentes superdotados.
E eles naturalmente eles são hiperativos. Eles têm esse fogo dentro, entendeu? Mas você não precisa ter altas habilidades, ser superdotado para ter isso. E aí você começa a identificar isso em outras pessoas. E presta bem atenção, a gente vive numa era onde você está o tempo inteiro bombardeado por muita informação, por muita coisa. O seu cérebro acelera. É verdade. Ele naturalmente vai acelerar. Essas crianças, elas já nascem Tem muito estímulo. Os estímulos são muitos. Essas crianças, elas começaram a nascer cada vez mais aceleradas. Entendeu? Só que você precisa, né? Tipo assim, se você tem esse olhar, se você tem um cuidado, um carinho, dá para trabalhar com isso. Me lembra muito o Admirável Mundo Novo. Você lembra desse livro? Depois virou filme. O que eles faziam? As pessoas elas eram felizes porque elas tomavam o soma, que era uma medicação, e que deixava todo mundo um stand-by. Isso, exatamente. E aí as pessoas ficavam felizes porque ninguém incomodava ninguém. Então, transfere isso, né, para a medicação. Mesmo efeito. E onde está a diversidade, a heterogeneidade, onde que está a criatividade? Porque são nessas explosões de energia, nesses picos, dessas ondas, que esses padrões se diferenciam. E que você tem, né, a possibilidade de criar coisas novas. Se eu começo a podar isso, a normatizar isso de alguma forma, imagina daqui a 1, 2 gerações. Realmente. Esse boom que nós tivemos assim, nos últimos 50, 60 anos, que causou uma evolução técnica, científica e de mais de século, será que a gente vai conseguir da mesma coisa se nós estamos pegando as nossas crianças que teriam esse potencial, né, de chegar, de desmontar tudo, de tentar remontar, de tentar fazer a coisa acontecer ali na hora. Se eu estou podando isso tudo, o que eu vou ter? De fato, não tem mais a criatividade. Alessandra, eu queria te agradecer por essa belíssima entrevista. Fico muito feliz, de fato, por ter feito a contribuição para cada mãe, cada pai que está aqui nos assistindo. E espero que a Alessandra possa estar aqui com a gente outra vez. O que vocês acham? Legal, né? Com certeza. E só uma diquinha. Olha, hoje meu filho está fazendo vestibular, né? É um adolescente, assim, super saudável, extremamente ativo, criativo, inventivo. E eu tô aqui. Deu tudo certo. E eu também. Você entendeu? Obrigada, Alessandra. Um grande abraço para vocês e a gente se vê aqui amanhã neste mesmo canal. Tchau para vocês.